Hoje nós podemos dizer, como disse o servo do passado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de socorro ou pedra de ajuda. Ebenezer é o nome dado a uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Irmãos, é com grande alegria que nós comunicamos que a partir do segundo domingo do mês de agosto, dia 9/8, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Para isso, nós apresentaremos um protocolo de retorno das atividades da PIPQ, Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados. Primeira fase: dinâmica de funcionamento, utilização de 30% da capacidade do templo, medição de temperatura na entrada das dependências da igreja, exigência do uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higienização com álcool em gel ao entrar e sair dos espaços religiosos. Orientamos que cada pessoa leve de casa sua garrafinha com água. Dinâmica de funcionamento: duração dos cultos de no máximo 60 minutos, com divisão por faixa etária. Cultos presenciais somente aos domingos. Culto matutino de 9 às 10 horas da manhã. Participação das pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Culto vespertino, pessoas com menos de 50 anos. Horário de 19 às 20 horas. O templo ficará o mais arejado possível e será higienizado ao final dos cultos. Cultos públicos. Será apresentado no período de prelúdio um vídeo com boas-vindas e orientações sobre as medidas preventivas adotadas para todas as dependências da igreja. Os irmãos irão acompanhar os louvores utilizando máscaras. Os pregadores e dirigentes não irão cumprimentar os irmãos ao final dos cultos, como de costume. Observações finais: deveremos também evitar aglomerações antes e após os cultos e também reuniões em salas da igreja por parte de sociedades, diretorias e ministérios. Pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe são orientadas a participarem apenas virtualmente das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. Também devem permanecer em casa pessoas que apresentam sintomas gripais, febre e que testaram positivo para o Covid-19, observando o período de quarentena de 14 dias, ou que tiveram contato com alguém contaminado, observando o período
de 14 dias. Nessa primeira fase de flexibilização, não retornaremos com as reuniões presenciais das sociedades internas, ministérios de casais e EBD. Os cultos semanais continuarão sendo transmitidos online. Nesse período, recomendamos que as crianças, para a segurança delas e dos demais presentes, não devem ser levadas ao templo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. A paz, queridos. Quantos já repararam ou sentem o amor de Deus por nós? Deus nos amou tanto e entregou seu único filho para morrer por nós, sem merecermos, para pagar os nossos pecados. Jesus foi humilhado, chicoteado, machucado e morto por nós, sem nós merecermos. Vamos declarar esse amor. Vamos cantar hoje, pensando em Jesus, Senhor, como nós te amamos. Tu és, Senhor, mais que tudo em nossas vidas. Tu és mais do que o ar que respiramos. Tu és mais, Senhor, do que a flor que está no jardim. Tu és incomparável para nós, Pai. Então vamos declarar isso essa noite. Tu és incomparável, Senhor. Mas que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és a mim. Por amor, tua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és a mim.
Como vai, povo? 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma quinta-feira e eu quero te convidar a nos abrir a palavra do nosso Deus. Leremos a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Filipenses. O capítulo é o capítulo de número 4. Nós leremos 2 versículos. Versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de abrir, Senhor, a Tua palavra, experimentarmos o agir do Teu Espírito Santo, nos iluminando para que possamos entendê-la. E entendendo-a, Senhor, colocarmos em prática em nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos. E é em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu fico pensando, A gente precisa cultivar bons hábitos, a gente precisa exercitar áreas importantes da nossa vida para que a gente permaneça em forma. Bom, com respeito à nossa vida espiritual não é diferente. Nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, mas também fomos chamados por Ele a vivermos uma vida em conformidade com a Sua palavra. Portanto, é preciso um exercício diário para que, como servos do Senhor, estejamos sempre em forma, em boa forma espiritual. Proponho, então, como tema da mensagem de hoje, dessa quinta-feira, um bom exercício. Esse é o tema, um bom exercício. O exercício é aquele em que nós trabalhamos a nossa mente. Mas como nós devemos trabalhar a nossa mente? Bom, Paulo, encerrando a carta aos Filipenses, ou encaminhando a carta para o final, por isso ele, no versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, quer dizer, depois de ter trabalhado questões importantes acerca da vocação dos irmãos, o cuidado com aqueles falsos ensinos, a importância de nos alegrarmos a despeito das dificuldades, quer dizer, o cuidado com a nossa vida interior, a despeito daquilo que acontece à nossa volta. Depois de trabalhar todas essas questões, a questão do amor fraternal, o desenvolvimento da nossa vida, da nossa vida de santidade, a respeito da união também, da importância da igreja caminhar junto. Aí ele vai para o final e ele diz assim: gente, mas nós não vamos atingir os nossos objetivos com respeito a tudo isso que nós tratamos aqui nessa carta, a unidade, da comunhão dos santos, a respeito do amor, a respeito de protegermos o nosso coração, a nossa mente de falsos ensinos, de falsas doutrinas, daquilo que seja tóxico, que vem para nos arrasar, para acabar com a nossa paz, para tirar de nós a nossa alegria, guardarmos o nosso coração assim, bem seguros, junto ao nosso Deus,
E ele diz isso, né? E aí a gente lembra, né, do sábio falando lá em Provérbios, que nós devemos cuidar do nosso coração. E ele fala que tudo isso é importante. Agora, isso só se dará se nós nos mantivermos sempre saudáveis espiritualmente. Para estarmos saudáveis espiritualmente, nós precisamos, irmãos, nos exercitarmos. E aí ele vai dizer, um exercício fundamental, o exercício da mente. Como que a gente exercita a mente? Aí ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, Paulo está dizendo assim, para você não se desvirtuar na caminhada, para que você viva em comunhão com a igreja, com as pessoas que estão à sua volta, para que haja harmonia nos relacionamentos. E aí a gente fala de todos os relacionamentos, não é? Relacionamento conjugal, ou relação com os filhos, com os netos, com a família, com os parentes, com os amigos. A gente precisa cuidar da mente. Porque todas as vezes que nós nos descuidamos com respeito a isso, nós acabamos por nos abastecermos de coisas ruins, de más notícias. E é interessante que tudo isso vai influenciando a gente, vai amargando a gente, vai tirando de nós o humor, sabe? Todas as vezes que me abasteço de coisas ruins, todas as vezes que me abasteço de coisas indignas, vou perdendo a minha condição. Toda vez que a minha dieta é dieta de coisas ruins, de vocabulários que são indignos, palavras que não constroem, mas que destroem, que são ouvidas, digeridas e depois são divididas, né? Comunicadas com as pessoas que estão à nossa volta. Isso tudo vai destruindo a nossa condição de vivermos uma vida com excelência, que é a proposta de Deus para nós, é a proposta de Paulo para a igreja. Paulo não está dizendo assim, olha, nós vamos, para vivermos uma vida de excelência, nós devemos entender que todo mundo à nossa volta vai mudar, que as coisas todas vão mudar. Nós não vamos viver pandemia e nós estamos vivendo. Então como? Como cuidar do coração? Como cuidar da mente num momento como esse? Bom, Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso, passando por um momento de dificuldade. E ainda assim ele diz, alegrai-vos, outra vez os digo, alegrai-vos. Quer dizer, independe se eu cuido daqui de dentro, se eu cuido da minha mente, se eu cuido do meu coração, sabe, se as coisas boas vão impregnando a minha alma, então eu estou blindado. Agora, se me abasteço de coisas ruins, se me alimento de coisas ruins, de coisas vulgares, de coisas menores, não é? Então eu vou ficando do tamanho exato, da forma exata de todas essas coisas, e aí eu passo a sofrer e passo a ter uma vida espiritual fraca, e passo a pronunciar coisas que são indevidas, tudo isso. É interessante porque lá em Lucas, no capítulo 6, Jesus diz assim, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. É interessante isso, né? Jesus diz que o nosso coração é esse depósito. Se você faz o que Paulo está dizendo aqui, se você deposita no seu coração tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, aquelas coisas que têm virtude, se essas coisas são coisas que são louvadas,
Se isso tudo nós depositamos no coração, nós vamos ter um coração saudável. Um coração saudável. E aí, mesmo estando aprisionado como Paulo estava, ele pode dizer: alegrai-vos. Por quê? Porque essa alegria não vai ser roubada. Nós temos visto, nesse momento, um momento de grande crise, as pessoas abatidas na alma, no sentido de sem esperança, desanimadas, pronunciando palavras que não convêm. Mas por quê? Porque esse coração tem se alimentado de tudo aquilo que não é bom. E a gente precisa cuidar disso. Bom tesouro que há no seu coração. Quer dizer, se há um bom tesouro no teu coração, há um bom tesouro no seu coração porque você tem se abastecido de coisas boas. E aí você vai se tornando uma pessoa virtuosa. E como uma pessoa virtuosa, você também vai vivendo uma vida onde as pessoas são atraídas por você. Você se torna atraente. E essa é a proposta. E não uma pessoa que está sempre expelindo as outras. Uma pessoa que está sempre causando afastamento dos outros por conta das suas palavras, das suas atitudes. Quando nós cultivamos coisas boas no nosso coração, nós atraímos, nós chamamos para junto, nós chamamos para perto. Nos tornamos pessoas agradáveis, porque nós temos um ideal. Qual é o nosso ideal? O nosso ideal é sermos exatamente as pessoas que Deus nos chamou para nós nos tornarmos, enquanto esposa, enquanto esposo, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filhos, enquanto amigos, enquanto professores, seja qual for a tua profissão. Faremos bem, exercitaremos bem tudo isso para que possamos viver uma vida que seja agradável, uma vida que seja boa. Uma outra questão que nós precisamos cultivar, devemos exercitar, são bons relacionamentos. Bons relacionamentos são fundamentais. O salmista diz assim no Salmo 1: nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E aí, se assentar é muito interessante. Não é que você não deva lidar com todo mundo. A gente conversa com todo mundo, a gente conhece todo mundo. E deve ser assim. Você não deve excluir as pessoas, de estarem contigo, mas você não pode se assentar nessas rodas para comungar das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, cultivando então no seu coração aquilo que essas pessoas plantam na tua mente. Paulo vai dizer assim, e aí nós estamos indo já para o versículo 9, O que também aprendeste, recebeste e ouviste, viste em mim. Tem duas duplas aqui interessantes, A primeira, ele diz assim, aprendendo e recebendo. Quer dizer, a gente precisa estar com pessoas boas para aprender. Pessoas que têm experiência de vida, pessoas que têm um bom testemunho, pessoas que trazem coisas boas para somar na minha vida e na tua. A gente poder sentar e poder ouvir, a gente poder sentar e poder aprender. No discipulado de Cristo foi isso que ele propôs. Quando ele chamou o pessoal lá e quando João apontou para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz o texto que logo se apresentou André e João a Jesus. Jesus então os convidou para que estivesse com ele. Quer dizer, é preciso sentar. A proposta ali era de um discipulado, é sentar e aprender de quem tem coisa boa para ensinar. Todo mundo precisa. Paulo precisou de Ananias, que fosse lá orar por ele, naquele momento que ele estava cego, depois do encontro com Cristo.
Precisava de alguém lá tocá-lo, orar por ele, interceder por ele. Depois ele precisou de Barnabé para ensinar as doutrinas da fé. Ele precisou de companheiros como Silas, como João Marcos. Ele precisou de gente com ele na parceria. Todo mundo precisa de gente boa. Agora, a gente precisa ter cuidado com quem você tem convivido. Porque as pessoas vão mudar o nosso vocabulário, elas vão mudar o nosso pensamento. A gente começa a conviver e a gente começa a passar até a forma, se a gente se assenta, se a gente se detém, se a gente comunga das mesmas ideias, da mesma conversa, das mesmas piadas, do mesmo escárnio, das mesmas coisas que vão embotando a mente, vão roubando de nós a dignidade que nos foi conferida por Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir e precisamos aprender, precisamos receber. Você tem aprendido? Ou você acha que você está pronto? Ou você acha que do jeito que está, tá bom? A gente tem que aprender. Paulo teve um encontro com Cristo. A partir daí começa a caminhada. Agora, a partir daí, ele começa a aprender. Ele precisou ouvir. Ele precisou receber. Assim como Apolo, que sentou lá com Priscila e Áquila, aquele casal, e era um homem eloquente, um homem acostumado, não é, a falar, a discursar. No entanto, ele precisava do conteúdo, ele precisava de base. E isso ele foi aprender com aquele casal. Sentou ali e recebeu, sentou ali e aprendeu. Só tem um jeito. Só tem um jeito. Se você tiver um coração de discípulo, exercitar um coração de aprendiz, ouvir e ver o exemplo. Aí a gente precisa entender quem são esses. Paulo está dizendo assim, olhe para mim, quer dizer, quem são esses? São pessoas que só discursam? São pessoas que têm um bom discurso? Não, são pessoas que discursam e vivem. São pessoas que têm o exemplo para dar, como nós citamos domingo na mensagem, né? A expressão de Albert Schweitzer, quer dizer, o médico, né? O Prêmio Nobel da Paz, quando ele disse que o exemplo não é apenas mais uma forma de influenciar pessoas, é a única forma, ele disse. E aquele homem deu o exemplo, né? Deixando lá a cátedra numa das universidades mais importantes, né? Ali da Europa, na Alemanha, ele com dinheiro próprio, recurso próprio, ele pega um navio, para a costa da África, para cuidar daqueles que, desprovidos de condição, precisavam de tratamento médico. Isso é exemplo. E essa é a proposta de Cristo Jesus. O exemplo. O exemplo. E a gente precisa, irmãos, cultivar amizade, cultivar bons relacionamentos com pessoas que tenham aquilo que vai servir para nós como bom conteúdo, para nós aprendermos e recebermos delas. Pessoas que dão um bom exemplo na sua vida, pessoas que nós podemos ouvir e podemos observar como elas fazem. E por final, exercitando, a nossa vida espiritual, praticando boas coisas. Ele diz isso, né? Ele diz assim, nós devemos cultivar coisas boas para trabalhar a nossa mente, nós devemos considerar bons relacionamentos e nós devemos também praticar. E ele diz, isso praticai. O quê? O que a gente cultiva, o que a gente guarda no coração, aquilo que a gente aprende nos bons relacionamentos,
aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Eu falei das duas duplas, né? Ele fala, né? E é interessante os verbos, né? É aprender e receber, ouvir e ver. Quer dizer, isso tudo no relacionamento. Quando a gente tem coisa boa, a gente vai se alimentar de coisa boa. Quando a gente tem boas pessoas à nossa volta, essas pessoas nos edificam. E quando nós temos esse objetivo. Agora, precisamos praticar. Aí é interessante, ele diz assim: e o Deus da paz será convosco. Será convosco, o Deus da paz será convosco. Quer dizer, essa vida será uma vida abençoada por Deus, e nós vamos experimentar essas bênçãos, e nós vamos viver essas bênçãos de Deus para nós. Tem gente que quer ser abençoado, tem gente que quer os cuidados de Deus, mas não exercita coisas boas, não enche o seu coração de coisas boas, seu coração não é um reservatório de coisas boas. Não se relaciona com pessoas que possam conferir a você um bom exemplo e te dar, então, um norte, uma direção. Como será abençoado, então? E não pratica aquilo que é bom. A palavra do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 8, verso 19, verso 21, é muito interessante, porque Jesus nos ensina assim, diz assim o texto de Lucas, né? Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra ou a palavra de Deus e a praticam. Quem são os íntimos de Deus? Quem são os abençoados por Deus? Quem são os da família da fé? São aqueles que ouvem a palavra e praticam. Praticar coisa boa, exercitar a prática de coisa boa, gente. É isso que a gente precisa. Sabe, aquilo que entra aqui, vai dominar isso aqui, vai dominar isso aqui, vai dominar isso aqui, vai dominar isso aqui. Toma a nossa vida e aí a gente começa, então, a produzir coisa boa, o bom fruto. A árvore boa produz bom fruto. Tudo isso que a gente precisa desse bom ideal, né? Para que a gente possa caminhar bem em todas as áreas da nossa vida, cultivando coisas boas na mente, e nosso coração fica protegido de tudo aquilo que acontece à nossa volta, de ruim. No momento da dificuldade, estamos blindados. No momento de sucesso, no momento de conquista, também. Por quê? Porque o ego não se inflama e nós, então, estamos protegidos. Por quê? Porque estamos nos alimentando de coisas boas. Relacionamentos. Você vai ficando parecido com quem você anda. O seu vocabulário vai se tornando semelhante às palavras pronunciadas pelas pessoas que estão contigo. Sem perceber, você está pronunciando exatamente aquilo que elas pronunciam. Você está cogitando as mesmas coisas que elas. Se são pessoas boas, se são pessoas como Ananias, como Barnabé, como Silas, nós vamos crescendo como Paulo cresceu. Quem são as pessoas com quem você tem dividido a sua intimidade, a sua vida? Praticando coisas boas. Nós somos a família de Deus, nós ouvimos a palavra e praticamos. Devemos ter um bom ideal para que possamos viver bem, cuidando da nossa alma e nos relacionando com as pessoas que estão à nossa volta. Há um discurso de Olavo Bilac em que ele diz assim: o que amedronta, parece que foi escrito agora, né? Mediante tudo isso que a gente está vivendo, parece que ele escreveu ainda ontem à noite. Ele diz assim: o que amedronta é a míngua de ideal que nos abate.
Sem ideal, não há nobreza de alma. Sem nobreza de alma, não há desinteresse. Sem desinteresse, não há coesão. Sem coesão, sem diálogo, não há pátria. Não há casamento. Não há família. Não há igreja. A gente trata da sociedade tratando do nosso próprio coração. Olavo Bilac se mostra inconformado no seu tempo e parece que escreveu para hoje. Só há uma solução para o teu casamento, para a tua família, para a igreja de Cristo no Brasil, a igreja de Cristo no mundo. Só há uma solução para a nossa pátria. Se cultivarmos, exercitarmos coisas boas. Só assim nós vamos experimentar um coração blindado de tudo aquilo de ruim que está acontecendo à nossa volta. Só assim teremos a capacidade de nos relacionarmos bem com as pessoas e só assim iremos praticar coisas boas. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de lembrar os irmãos, nós a partir de domingo agora, nós não teremos mais aquelas restrições com respeito à faixa etária para os nossos cultos. Então, culto matutino e culto vespertino está liberado, independente de faixa etária. Você agora vai se adequar ao melhor horário para que você frequente a igreja. Alguns irmãos que iam pela manhã, sentindo o desejo de voltarem à noite, não podiam por conta desse item no nosso protocolo. E nós respeitamos até a tomada de decisão do conselho essa semana e reformamos então esse item. Os irmãos estão liberados para participarem dos cultos presenciais aos domingos. Porém, todos os demais itens do nosso protocolo continuam de pé, tá bom? Todos. Devemos respeitá-los porque eles continuam vigentes, tá bom? Nossos horários: culto matutino de 9 da manhã às 10, culto vespertino de 19 às 20 horas. Estamos aguardando por você. Que Deus abençoe a todos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração.
jamais